9h06. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, o Tarcísio Abreu, que já está conosco. Bom dia, presidente. Bom dia, Fred. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que falar de transporte, todo dia nós temos novidades, nós temos situação. O transporte é um organismo vivo, que todo dia movimenta milhões de pessoas nessa cidade. Todo dia é uma história diferente. Todo dia. Bom, o presidente está aqui porque ele vai fazer um balanço conosco dos serviços lançados nesse ano e as perspectivas para o ano que vem. Nesta semana, a meia tarifa, onde os passageiros pagam R$2,15 para circular em linhas internas de até 5 quilômetros, chegou então a Nerópolis. Presidente, qual que é o balanço que o senhor faz? Eu estou, inclusive, trazendo esse assunto depois de um período muito difícil para o transporte público, eu acho que para todo mundo, mas principalmente para o transporte público. Acredito que esse período ainda não foi superado, que é o período pós-pandêmico. A gente sabe que o número de passageiros ele diminuiu bastante nesses 2 anos e meio de pandemia e esse número ainda não foi retomado 100%. A gente sabe de toda essa dificuldade. Mas eu queria que o senhor falasse de um balanço para esse último ano, esse ano que nós estamos findando já no mês que vem. Sim, Fred Silveira, a pandemia trouxe para o transporte muitos desafios, né? Acho que a gente nunca viveu uma situação como essa e com o transporte público não foi diferente, né? A gente tinha todo um momento de restrição, mas fez com que a gente aprendesse muita coisa e mudasse muita coisa dentro do transporte. A questão da prioridade nos embarques, nós tivemos um período, né, daquele momento que a gente teve que fazer toda essa priorização dos embarques, mas nós estamos agora desde 2022 com um novo planejamento, uma nova legislação, e desde 25 de abril a gente vem seguindo esse planejamento que foi aprovado na Câmara Deliberativa, né, do transporte público, onde a gente vem fazendo vários lançamentos. Foi anunciado toda essa transformação. Começamos aí em abril pelo bilhete único, né? Um produto diferente, um produto atrativo para o nosso usuário, porque ele tem direito hoje, com bilhete único, durante 2h30, né? Pagar apenas uma tarifa e fazer até 5 embarques. Eu acho que a gente precisa dar esse reforço, precisa dar essa orientação para que a pessoa use realmente o bilhete único. Hoje, isso, fazendo um balanço, Fred, isso representa 25% dos nossos usuários já, o bilhete único. Foi lançado em abril, fazendo realmente essa retrospectiva, né? Nós estamos com 25%, ou seja, as pessoas estão realmente se adaptando, se acostumando a utilizar desse produto, um produto que dá, né, além de economia, dá para ele mais liberdade. Eu tenho sempre falado sobre isso. O que a gente precisa buscar no transporte é liberdade, né? Nós fizemos aí, no final de dezembro de 2021, foi o primeiro lançamento que nós fizemos, já na minha gestão, foi o cartão de crédito e débito dentro do ônibus. A gente tinha aqui uma limitação que todo usuário, para poder fazer parte do sistema, utilizar do transporte, ele tinha que utilizar o cartão CityPass. E muitas vezes isso limitava o acesso, né? Criava algum tipo de dificuldade. E quando nós lançamos, lembro muito bem, eu e o prefeito Rogério Cruz, dentro do ônibus, né? Fizemos isso ao vivo, fazendo esse lançamento, cobertura total por todas as emissoras e por rádio também. Vocês também estavam lá, na Rádio Bandeirantes. E a pessoa começou a usar o débito e crédito agora. Você não tem mais esse problema de acesso ao sistema. Qualquer pessoa que tenha o seu cartão de crédito e débito, ele tem a liberdade de utilizar o sistema. Então isso trouxe realmente essa condição de você poder fazer seu embarque em qualquer local da cidade. O bilhete único permite isso. Você não precisa estar dentro de um terminal. Sabemos, e aí, Fred, a gente está aqui, né, como presidente da CMTC, sabemos que os desafios são grandes. Tem muita coisa para fazer, né? Nós não escondemos isso. São muitas coisas. Nós precisamos arrumar os terminais, nós precisamos melhorar o serviço, nós precisamos dar mais qualidade para o nosso usuário, nós precisamos renovar a nossa frota, né, que hoje já é uma frota mais antiga. Nós precisamos renovar isso e temos esse compromisso dentro da Câmara Deliberativa, dentro da CMTC, porque o nosso usuário precisa e merece, né, uma qualidade melhor do seu serviço, e estamos trabalhando para isso. Então esse foi o primeiro produto, foi o bilhete único. Depois nós lançamos o Passe Livre Trabalhador, uma segunda modalidade de vale transporte. O que é o Passe Livre Trabalhador? É dar para o nosso, né, trabalhador, e a empresa fazendo essa opção, ele tem até 8 viagens por dia. Então você tinha antes no passe, né, no Vale Transporte, o direito de ir e vir. Você ia para o seu trabalho e voltava, só com aquela condição. E a gente sabe que muitos nem utilizavam esse recurso para poder andar de ônibus. Vendia o seu recurso para poder botar gasolina na moto, usavam de outra forma, de acordo com a sua necessidade. Agora não, com o Passe Livre Trabalhador,
você pode fazer até 8 viagens por dia. Então você pode ir ao trabalho, se na hora do almoço você quiser resolver um problema, se você quiser fazer uma compra no supermercado, se você quiser voltar para casa para almoçar, para depois retornar ao seu trabalho, você tem essa liberdade, porque são 8 viagens por dia, incluindo sábado, domingo e feriado. Então você dá realmente mais condição. E outra, e o empresário ganhou com isso. Antes o empresário tinha um custo médio de R$220, hoje ele paga 180. E os números mostram isso. Nós estamos aí fechando esse mês agora com 2.000 empresas cadastradas, aproximadamente 30 mil, né, colaboradores também fazendo uso desse benefício. Então você vê que os produtos, eles estão realmente, né, fazendo impacto, fazendo, né, com que as pessoas utilizem desses produtos e desse serviço. E chegamos agora, né, com meia tarifa em Nerópolis. Já tínhamos a experiência de Senador Canedo, que foi um sucesso. Senador Canedo são 8 linhas, ou seja, 100% das linhas que circulam dentro da cidade estão cobertas pelo meia tarifa. E eu sempre falo sobre isso, é justiça. Você andar 5 quilômetros e pagar R$2,15 é mais justo, né, para o próprio usuário, porque hoje a gente sabe que o sistema nosso, como é um sistema metropolitano, integrado, onde você tem aí a condição de sair de Bela Vista e vir a Goiânia, que é uma distância, uma grande distância, pagando R$4,30, mas para quem anda até 5 quilômetros, quem anda 6 quilômetros, quem anda a pequena distância, eu preciso transformar o transporte coletivo competitivo, porque a gente sabe que os aplicativos estão tomando conta, né, dessa região. Então o meia tarifa faz exatamente isso, dá competitividade ao transporte público, né? Então você viu, Senador Canedo, aumentou em 75% a demanda dentro da cidade, com as 8 linhas que nós lançamos lá. Então hoje você pode utilizar desse serviço dentro de Senador Canedo pagando R$2,15. É muito mais justo para a pessoa. Em Nerópolis, nós estamos com 2 linhas. Acabamos de lançar, lançamos sexta-feira junto com o prefeito lá, Gil Tavares, um parceiro também, como o Fernando Peloso lá em Senador Canedo, um parceiro também que está nos ajudando. E a gente está vendo lá em Nerópolis, são 2 linhas, a 958 e a 957. Percorre 100% da cidade, aumentamos o trajeto, aumentamos o percurso para poder realmente dar o atendimento. E a nossa expectativa é que também tenha esse incremento, como teve em Senador Canedo, aproximadamente 75%. Hoje nós temos só 2.000, né, 2.000 usuários que utilizam do transporte dentro de Nerópolis. E aqui é importante fazer essa ressalva. Sabemos, né, que cada região é diferente. Se comporta de uma forma diferente, né? Senador Canedo tem uma característica, Nerópolis tem outra característica. Então, tudo isso faz parte desse planejamento, dessa evolução. O que eu percebo é que nós estamos no caminho certo. Né, tem muita coisa para fazer, Fred, muita coisa, né? Nós estamos imbuídos desse compromisso de realmente fazer a mudança no transporte, né? Eu gosto da frase do governador, que ele fala sempre sobre isso, que ele fala o seguinte: transporte público tem jeito, basta a gente fazer realmente as soluções e dar as soluções certas. E eu acho que é com esse intuito que nós estamos hoje trabalhando para que a gente possa realmente dar um transporte público de qualidade. Bom, nós seguimos daqui recebendo hoje o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, o Tarcísio Abreu, que está com a gente aqui conversando e respondendo os questionamentos. Presidente, nós falamos agora há pouco sobre a meia tarifa, né? Qual que é a próxima cidade a receber esse benefício e quando chega aqui na nossa capital? Acho que, Fred, essa é a pergunta de $1 milhão, viu? Oh, acertei na pergunta. Acho que o que a gente tem feito, e aí acho que o primeiro compromisso é: meia tarifa será disponibilizada em toda a região metropolitana, né? Toda a região metropolitana tem que ter meia tarifa, como a gente estava falando antes, né? No outro bloco, a gente tem a ideia que a meia tarifa ela é mais justa para as pequenas distâncias, né? Porque esse é o benefício, a meia tarifa. Então nós estamos trabalhando e é por isso que a gente está fazendo. Algumas pessoas têm me perguntado: Tarcísio, mas por que Senador Canedo? Por que Nerópolis? E aí são exatamente para isso, para a gente avaliar características diferentes, avaliar, né, cada cidade, como se comporta. Senador Canedo tem um eixo em Anguera, que é um volume muito grande, tem um embarque lá, 19.000 passageiros dia. Nós estamos falando de Nerópolis, 2.000 passageiros dia. Então você vê a mudança, né? Quando você vê outras cidades, e aí você vai, daí para frente, você vai ver exatamente isso. Goiânia, hoje é a nossa capital, então o movimento é muito maior, né? O prefeito Rogério Cruz também tem feito essas perguntas para mim, tem me cobrado também, que a gente está assim, quando é que meia tarifa chega na capital, né? Porque realmente é de interesse dele também que chegue aqui, mas nós estamos trabalhando. Eu não tenho ainda, né, a cidade definida. Uma coisa que eu posso falar para você aqui, que nós estamos trabalhando para poder lançar mais cidades ainda este ano.
Nós estamos ainda esse ano? Ainda este ano. Tarcísio, nós temos só um mês, hein? Ainda este ano. Mas é porque tudo isso faz parte, Fred, mais uma vez, de um planejamento, né? Então, eu estou muito seguro disso, estou muito tranquilo quando eu coloco isso para vocês aqui, ao vivo, né, na rádio. Falo para vocês, para os ouvintes que estão nos escutando aqui agora, porque realmente faz parte de um planejamento. Então, o que a gente precisa agora é ajustar. Qual será a melhor cidade? Com outras características diferentes de Nerópolis, diferente de Senador Canedo, que possam fazer uso desse benefício. Então, a ideia nossa agora é que a gente possa colocar talvez 2 cidades até o final do ano, para poder realmente ampliar ainda mais, a gente ter, né, uma avaliação ainda melhor desse benefício, que a gente está vendo isso. Isso é referência e não é só hoje em Goiânia, né? Não é só na região metropolitana, é uma referência nacional. Tive a oportunidade, Fred, aí vou compartilhar aqui com todos, com você também. Semana passada eu estava, né, no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, e as pessoas estão no Brasil todo querendo saber o que Goiânia está fazendo. Né? O que está acontecendo, né, com a região metropolitana? Porque a região metropolitana hoje de Goiânia, ela é única no Brasil. É a única região metropolitana que tem um transporte público da forma como nós temos, integrada, com uma única tarifa, que está totalmente, né, conectado entre as cidades, com tarifa congelada há 4 anos. Então as pessoas estão querendo entender o que está acontecendo. Então o bilhete meia tarifa, tem gente querendo vir aqui para conhecer, para ver, para poder levar isso para lá, né? Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira a gente estava com um grupo, né, de benchmark também, nacional também, com vários secretários, né, de mobilidade, de transporte público, né, falando sobre isso também, tentando entender melhor sobre isso. Então hoje existe uma discussão, e Goiânia, né, voltou a ser uma referência com os bilhetes tarifários, voltou a ser uma referência nacional hoje, com todo esse leque de produtos que nós estamos lançando. E tem mais, né? Porque aqui nós estamos falando dos produtos que já estão operando, mas nós temos cartão família. Cartão família, Fred, vai dar para a família hoje, né, da nossa região metropolitana, a possibilidade de no final de semana ele se deslocar para ir para o Mutirama, para ir para o zoológico, para ir para o shopping, para visitar a família, apenas com uma tarifa, utilizando um cartão para 5 pessoas. Então isso também vai ser um benefício muito grande e vai exatamente incentivar isso, o lazer, né? A pessoa no final de semana poder se beneficiar disso. Nós temos o cartão, né, de bilhete de um dia, o bilhete de uma semana, o bilhete pós-pago, que você vai ter várias oportunidades. Isso é uma família de produtos, de bilhetes tarifários, que todo mundo vai poder utilizar e fazer uso. Então, eu não tenho essa notícia, né, de falar assim, olha, vai ser cravar para você a próxima cidade, mas eu posso cravar aqui. Até o final do ano, nós teremos mais cidades, e eu estou falando mais cidades, não é uma cidade, é mais cidades que vão ter direito até o final de dezembro. Até o final de dezembro do meia tarifa. Presidente, o senhor falou de benefícios, de vantagens, de Goiânia ser aí uma referência, a região metropolitana ser uma referência para outros estados. E a pergunta que eu trago para o senhor é: por que ainda o usuário ainda reclama tanto? Por que o usuário ainda não consegue enxergar esses benefícios? Eu sei que o usuário, ele tem essa visão do contato físico com o ônibus que ele pega, ele não conhece a estrutura por trás e nem muito menos também o trabalho que é muitas vezes feito. O que ainda falta para que o usuário tenha esse conhecimento e dizer, olha, tá de fato melhorando? Eu acho que aí, Fred, tem a ver muito com a percepção, né, a experiência do nosso, vamos falar, a experiência do usuário. A gente fala sempre isso, a experiência do cliente e a percepção do nosso usuário. E aí a gente viveu anos, né, com situações muito complexas, difíceis, né, de reclamação, de problemas. Nós vivemos isso durante muito tempo. Mas eu posso te falar que algumas situações que nós estamos buscando isso, e essa percepção começa a mudar. Ainda não é a realidade, mas começa a mudar. E eu vou te dar um exemplo, né? Tive a oportunidade de fazer um dia uma viagem, né? Eu vou te contar, aí nós fizemos isso, uma experiência, para poder realmente ir pro campo, porque a gente tem que fazer isso, né? Não adianta ficar só dentro do escritório, né? Dentro da minha sala lá, acompanhando isso com os painéis, com as telas. Não, eu tenho que ir para andar no ônibus, eu tenho que estar junto com o usuário. E nós fizemos isso junto com a minha assessoria de imprensa. Nós pegamos um dia, 5 horas da manhã, descemos lá no Novo Mundo. O senhor levou assessoria de imprensa? Levarei assessoria de imprensa. Pesado. Completa. Completa assessoria de imprensa. Nós descemos... Pra sentir na pele. Para poder perceber o que é. Né? Porque ela que dá a notícia, ela que prepara o material. Eu falei assim, olha, nada mais justo que você estar comigo. Tá você vê exatamente isso, vê como é que funciona, entendeu? E nós fomos lá, 5 horas da manhã, descemos no Novo Mundo, deixamos o carro lá e falamos, agora vamos embarcar. A qual ônibus a gente pega? Eu falei, não sei, vamos pegar o primeiro. Vamos ver como é que vai ser esse movimento, como é que tá. Fizemos isso, fomos até Trindade, andando de ônibus. Passamos pelo Padre Pelágio, descemos lá, observamos a movimentação e na volta, voltamos de Trindade depois para o Novo Mundo.
E aí, eu parei no meio do ônibus, né? E aí a gente tem que ter essa coragem também, né? Parei no meio do ônibus e fui lá, falei, gente, tudo bem? Eu sou Tarcísio Abreu, presidente da CMTC. O que vocês estão achando do serviço? Né? O que vocês estão vendo? Né? Se está tendo alguma mudança, alguma melhoria? E aí eu não posso falar o que me falaram, né? A palavra que me falaram aqui eu não posso falar, mas falar assim, sabe? Olha, esse serviço... ouviu muita coisa. Muita coisa. Mas depois eu falei assim, mas o que vocês estão percebendo? Por exemplo, esse ônibus que vocês estão circulando, aqueles ônibus que chegaram, né, de Brasília, que nós tivemos muita discussão sobre isso. Você lembra muito bem? Foi corajoso. Foi pra dentro do ônibus, olha, eu sou o cara que manda no negócio aqui. Aí os caras vão xingar mesmo. Aí fizeram tudo, mas aí eu falei assim, mas vem cá, esse ônibus aqui melhorou a experiência que vocês tinham antes com o outro? E as pessoas começaram, não, esse ônibus aqui melhorou. Eu falei, opa, então já não é tudo que tá, né, pipipipi. Tem coisa que está melhorando, né? Eu falei assim, não, olha, essa mudança foi boa. E as coisas estão acontecendo e estão acontecendo mudanças. A gente está percebendo isso, presidente. Só você está aqui junto com a gente, dentro do ônibus, perguntando para as pessoas. Então, eu acho que essa é a mudança, entendeu? A mudança de comportamento. Que a gente, como responsável, como gestor público, tem que ter. Então, isso foi uma mudança muito boa, né, que nós fizemos e estamos lá acompanhando no dia a dia. Então, essa foi uma mudança e as pessoas começaram a elogiar. Nós fizemos 2 pesquisas dentro do Eixo Anhanguera e a percepção das pessoas é que o que nós fizemos no Eixo Anhanguera, a percepção é que 95% estão satisfeitos. 95% estão satisfeitos. Mas, lógico, sempre vai ter problema. Nós vamos ter um ônibus quebrado todo dia. Nós vamos ter ônibus que vai, né, furar o pneu, nós vamos ter ônibus que vai ter lotação. Ó, presidente, quando o assunto perdão lhe cortar, mas quando o assunto é ônibus, aí o povo mete a pitomba mesmo, não tem jeito aqui. Vamos lá. E aí eu tenho aqui algumas perguntas dos ouvintes. Eu tenho inicialmente o Lucimar quer saber o seguinte, se a meia tarifa vai chegar em Araguaiânia. O senhor inclusive respondeu agora há pouco dizendo que toda a região metropolitana vai responder. Então vou pular essa pergunta, até porque a resposta já foi dada. E tem a pergunta do Sérgio. O Sérgio está conosco aí, Andrezinho? O Sérgio tem uma pergunta para o presidente. Sérgio, bom dia. Oi, Fred, bom dia. Aqui é o Sérgio do Residencial Dourado. Gostaria de deixar uma pergunta aí para o presidente da RMTC, o Tarcísio Abreu, né? Por que até hoje, lá no Terminal das Bandeiras, não tem um piso tátil e, na minha opinião, o terminal ficou mal feito. Ô Sérgio, deixa eu agradecer, deixa eu só corrigir aqui que é CMTC, o RMTC é outro negócio lá, para não complicar a vida do presidente. CMTC. Presidente, pode responder ao Sérgio sobre o piso tátil. Tá, e vou só fazer uma ressalva aqui, Fred, que RMTC é a Região Metropolitana de Transporte Coletivo, ou seja, quando você fala dessa sigla, ela representa toda a região metropolitana, que são exatamente os municípios que compõem essa região, né? A CMTC é o órgão gestor, né, dessa região metropolitana de transporte coletivo. Só para a gente poder... até o ouvinte Sérgio, entender mais, né? O Sérgio fez a pergunta, acho que é importante a gente deixar claro sobre isso. E, Sérgio, o que a gente tem feito é exatamente isso. A gente tem buscado, né? Eu vou te dar um exemplo claro que nós fizemos agora, né? Com, por exemplo, o terminal de Trindade. Né? Nós acabamos o prefeito lá, o Marden, entregou o terminal e estava, né, precisando exatamente fazer isso. Piso tático, precisando fazer toda a organização, acessibilidade. Falamos isso com o prefeito antes da entrega, correu 2 dias e sentou e fez o processo como deveria ser feito. Então, a gente está num processo de adaptação. Sabemos que todos os terminais ainda não estão prontos, né? Como deveria estar, com acessibilidade. E aí eu sou um defensor, né, do processo da acessibilidade, dos deficientes, dos cadeirantes. Eu milito muito isso dentro da CMTC, né? Nós temos alguns vereadores que estão sempre me acompanhando aí, eu sabe disso, desse trabalho. Então é o seguinte, nós vamos, vou levar a sua reivindicação, vou levar para a nossa turma a reivindicação, né, para a nossa equipe técnica, para que a gente possa fazer essas correções e avaliar realmente o terminal, para ver o que precisa ser feito, como é que a gente pode ajustar tudo isso. Tá? Leonardo Pupac diz o seguinte: Fred, bom dia. Em horários de pico não deveriam ser mais ônibus articulados nas ruas devido à demanda, já que eles não aumentam a quantidade de ônibus nesses horários onde acaba vivendo superlotado. Ele diz aqui, com esse modelo de transporte vai trazer mais usuários, sendo que a mesma plataforma de ônibus usados em mais de 30 anos. Leonardo Pupac está mandando aqui, ele tem uma série de perguntas aqui, porque a prefeitura não licita os pontos de ônibus como pontos comerciais. Assim, além de manter como um ponto comercial, passaria para o setor privado manter aquele ponto, que poderia ser uma estação de trabalho fechada, uma cabine, ele diz aqui. Bom, a gente começa sobre a demanda, a quantidade de ônibus nos horários de pico. Sim.
Fred, desde a minha chegada, nós já incrementamos aí mais de 2.000 viagens no horário de pico, sabe? Então, desde a minha chegada, a gente tem feito isso, até porque você logo no início já falou sobre isso, nós estamos vivendo um pós-pandemia. Isso. Né? Nós perdemos aí praticamente 78% dos nossos passageiros na época da pandemia. E hoje recuperamos 85% apenas dos passageiros antes da pandemia. Só 85% dos passageiros que nós recuperamos. Não recuperamos ainda 100%. Estamos trabalhando para isso. Mas ele fez uma colocação importante e que a gente está trabalhando já para mudar isso para a próxima aquisição de frota, que é ter tipos de frotas diferentes. Né? Ele está correto quando fala isso. É interessante quando você vê um ouvinte, né, um usuário falar de uma coisa onde ele está realmente certo, né? A gente precisa ter plataformas diferentes, né? A gente precisa ter tipos de ônibus, tipologias de frotas diferentes, porque às vezes uma linha carrega mais, né, no horário de pico do que outra linha. Então talvez para aquela linha caiba um ônibus maior, né, um ônibus de 14, 15 metros. Então, talvez não articulado, porque hoje, dentro da cidade, se eu vou botar um ônibus fora da canaleta, um articulado para andar fora da canaleta, né, fora dos eixos, né, como o eixo Anhanguera ou qualquer outro eixo que a gente vai criar, o trânsito. nós vamos criar mais transtorno do que solução, né? E aqui o que a gente não pode é trabalhar junto com a mobilidade, para dar solução para o trânsito e para a mobilidade da cidade. Então, ter ônibus diferentes é importante, nós estamos estudando isso, buscando criar uma frota que ela não seja de um único modelo, numa única plataforma, mas frota adaptada e uma frota preparada para poder atender isso. Talvez um ônibus maior para uma linha mais forte, um ônibus menor para os horários mais, né, de menor demanda. Então, preparar uma frota para isso. Exemplo que eu posso te dar, que nós estamos já, né, com a retomada desse serviço também, é o Citybus, né? O Citybus 3.0 está aí, pronto para ser retomado. Nós estamos já com as equipes, né, todas contratadas, os motoristas estão em treinamento, né, os mini ônibus já foram todos adquiridos, e a ideia é lançar aí, talvez, 65 mini ônibus para poder fazer esse serviço. Por quê? Porque é um serviço sob demanda, é um serviço diferenciado, um serviço que atende a uma população que precisa desse serviço, sob aplicativo, sob demanda, que não é rota fixa, é uma rota flexível. Então, tudo isso faz parte. Então, quando o usuário, né, o nosso ouvinte aí fala de trazer, realmente, nós estamos pensando nisso. Nós estamos aí prestes a adquirir frota nova, né? No ano que vem, nós vamos ter carros novos. Este ano, o mercado, né? E aí é importante entender isso, não é falta de interesse nosso, né? Ontem mesmo eu estava com o prefeito, né, Rogério Cruz, e ele mesmo falou para mim, Tarcísio, cadê meus ônibus novos? Né? Eu quero meus ônibus novos. Ele mesmo cobrando a gente dos ônibus para poder utilizar no sistema. Só que o mercado, né, e o prefeito esteve comigo, nós estivemos participando de um fórum, né, da NTU, que é o Fórum Nacional de Transporte, né, Urbano, da NTP. O prefeito esteve junto comigo lá e com o Horácio Melo, secretário de Mobilidade, onde nós representamos Goiânia, e a gente esteve com as montadoras. Nós tivemos com a Mercedes, com a Volvo, com a Volks, buscando exatamente isso. E o mercado está realmente estrangulado hoje, a capacidade de produção, e muito ainda por conta da pandemia, porque falta peça, falta capacidade de produção, capacidade de entrega. Todos os municípios hoje, todas as cidades querem comprar frota, né? Então você está num corredor hoje. Não estão conseguindo atender, não estão conseguindo a demanda, entendeu? Isso é fácil. Então nós estamos organizando para que ano que vem essa frota chegue, né? Uma frota, mais uma vez, com tipologia de frota diferente, para poder atender exatamente essa demanda e que a gente possa oferecer esse serviço e que a gente reduza cada dia mais essa lotação dentro dos nossos terminais, dos nossos ônibus, com flexibilidade, com mudança de horário, com a rede adaptada, e que o bilhete único contribua ainda mais para isso. Presidente, nós temos muitas participações. O Leonardo, outro Leonardo, disse assim: Fred, que ônibus foi esse que o presidente andou só se foi em Curitiba? Porque em Goiânia tem 95% de elogios. Isso não deve ser por aqui, até porque os terminais, como o Padre Pelágio, às 6 horas da manhã, vivem lotados o tempo inteiro e com muitas reclamações. São terminais ultrapassados e sempre muito lotados. Presidente, por que as pessoas têm sempre essa comparação do transporte de Curitiba? Você já prestou atenção que todo mundo fala, Curitiba, é Curitiba. A gente não vive em Curitiba, eu não posso falar porque não conheço o transporte público em Curitiba. E aí, juntando essa pergunta, preciso responder logo as duas. Qual que é o seu sonho como presidente hoje da CMTC, na sua gestão, de dizer assim: eu fiz um excelente trabalho, eu estou de peito aberto e com a alma lavada? Eu acho que, por que fala tanto de Curitiba, né, Fred? É interessante isso. Goiânia e Curitiba
sempre foram referências nacionais de serviço de transporte público no Brasil. Né? Hoje, por exemplo, porque às vezes os usuários não têm essa percepção e não olham, né, esse serviço, mas a tecnologia embarcada dentro do ônibus hoje para validação, por que nós temos tantos bilhetes, temos tantos produtos que hoje pode ser utilizado e que outras cidades não permitem isso? Porque nós temos hoje a melhor, né, tecnologia embarcada dentro dos ônibus. Né, aqueles validadores que estão lá com reconhecimento facial, com toda aquela informação, é a melhor tecnologia embarcada hoje no sistema de transporte no Brasil. Mas o usuário é tão comum aquilo para o dia a dia dele, que ele nem percebe, né? Porque ele tem um reconhecimento facial, ele tem um validador que aceita hoje crédito, débito, para ele ir e vir, ele pode utilizar, é bilhete único, é passivo trabalhador, é meia tarifa. Por que pode tudo isso dentro de um único sistema, de uma única maquininha lá, que fica lá estática dentro do ônibus? Porque é tecnologia. Né? Então, essa tecnologia hoje, nós estamos à frente disso no Brasil todo. Mas, mais uma vez, sabe o que os usuários buscam hoje? Para mim, eu acho que eu vejo duas coisas. E eu já vou concluir do peito lavado, assim, da alma lavada, da entrega realizada. É o seguinte, a pessoa quer ônibus novo, ela quer frota nova e ela quer se deslocar sem ônibus lotado, ou seja, pouca espera e ônibus vazio para que ela possa se locomover dentro da cidade dessa forma. Então, eu acho que no dia que eu tiver com essa frota toda renovada, tá certo? Que eu tenha a frota renovada, que a gente tenha uma rede adaptada para que as pessoas não precisem mais se conectar dentro dos terminais, mas tenham a liberdade de escolher a sua rota e a sua viagem, eu acho que aí eu cumpri minha missão. Né? Eu acho que quando as pessoas tiverem essa frota nova e tiverem a liberdade de escolher para onde querem ir, sem ter que estar dentro de um terminal, eu acho que a minha missão está entregue. Eu acho que nós vamos ter um transporte de qualidade, nós vamos ter pessoas satisfeitas, tá certo? Vamos ter pessoas que vão ter orgulho, né? E talvez a gente possa migrar pessoas para andar dentro do ônibus e muitas vezes não ficar preso, né? Dentro do trânsito ou dentro de um carro, mas sim fazendo sua viagem de forma confortável, com tranquilidade. Bom, a Emily está nos ouvindo ali, é a nossa chefe aqui. Emily, tem que mandar o presidente chegar aqui 8 horas da manhã, porque o tempo é curto, o povo tá tudo perguntando aqui, eu tenho um monte de ouvinte, tem até a Albina. A Albina tá conosco. Albina, bom dia. Bom dia, Fred Silveira. Eu gostei demais desse bilhete único. Eu gastava geralmente 4 passagens, dependendo para resolver uma coisa. Agora não, né? Uso somente uma passagem só. Meu marido falou assim: você não tem jeito, não. Aqui é a Albina Ferreira. Ó, Albina elogiando aí. E aí eu sigo com um monte aqui, ó, o Lourenço do Carmo disse assim: Fred, bom dia, eu não entendo como que o presidente fala que o transporte coletivo em Goiânia é referência nacional. O transporte coletivo de Goiânia no mínimo tem 30 anos que é um lixo, segundo a opinião do nosso ouvinte aqui. Aí tem o Renato que diz o seguinte: Fred, conheço muito bem o transporte público de Curitiba, eu conheço, lá funciona com nota máxima de 100%, nem tem como comparar o transporte público de lá com o aqui da capital, segundo a opinião do nosso ouvinte também aqui. Aí tem o João Melo que pergunta também conosco. João, bom dia. Bom dia, Fred Silveira e o rapaz aí do SMT, o presidente aí. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eles têm um projeto que vai conseguir fazer o cidadão que usa o carro para ir trabalhar, deixar o carro na garagem e ir trabalhar de transporte coletivo? Uma coisa que eu posso... Presidente, e aí? Olha, esse é um bom desafio, né? Hein, Fred, esse é um bom desafio, mas eu acho que no dia que a gente tiver, né, mais uma vez, e aí a gente tem discutido muito sobre isso. Isso é uma conversa que a gente tem sempre quando eu estou com o prefeito, né, despachando com o prefeito Rogério Cruz, com o governador também, quando a gente tem lá reuniões com o governo do estado. Quando a gente tiver uma política que dê prioridade para o ônibus, não tenho dúvida que as pessoas vão migrar do carro para o ônibus. Ou seja, quando eu tiver corredores, como a gente tem o Eixo Anhanguera... meu sonho, sabia? Deixar o carro em casa, assim, voo de ônibus. Quando a gente tiver hoje, por exemplo, o Eixo Anhanguera funcionando, né? E aí, eu concordo com ele, a gente precisa revitalizar o Eixo Anhanguera, precisa ter um terminal adequado, né? Hoje, Padre Pelágio, Bíblia, Praça A,
Novo Mundo, a gente precisa revitalizar o Eixo Anhanguera. Esse projeto, né, está sendo discutido para uma revitalização completa do Eixo Anhanguera, com a nova estrutura, um novo equipamento, né, de infraestrutura dentro de toda a cidade. Nós estamos aí com o BRT Norte-Sul, que também é um compromisso do prefeito Rogério Cruz de entregar o Norte-Sul. E agora com bilhete único, você pode ir de norte a sul, leste a oeste, integrando ali na praça, ali no centro da cidade, sem pagar uma nova tarifa. Então, quando você tem os corredores, você tem faixas exclusivas, né, que dê prioridade ao ônibus em relação ao carro, com semáforos inteligentes, ou seja, aí você consegue criar uma política onde as pessoas deixam o carro e começam a andar de ônibus. Então eu acho que isso faz parte da missão nossa, né, da nossa missão como presidente do CMTC, como governantes, como pessoas públicas, né, trabalhar para isso, deixar corredores, né, prontos para poder utilizar com ônibus, com exclusividade, com prioridade e mais corredores, né? Nós temos o corredor da T7, da T9, precisa criar mais corredores, porque aí a pessoa começa a ver ela parada no trânsito e o ônibus passando do lado dela, ela fala assim, nossa, eu vou deixar esse carro em casa, vou andar de ônibus. É melhor ir de ônibus, né? Então é melhor ir de ônibus. Então acho que isso são políticas públicas que precisam ser trabalhadas, os governantes precisam estar atentos a isso para que a gente possa dar esse incentivo. Uma última pergunta rapidinho, o tempo está quase que estourando ali, presidente. O Lincoln pergunta, gostaria de saber se há possibilidade de Goiânia um dia ter VLT. Olha, eu não gosto nunca eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, Fred? Uhum. E trabalho para isso, e não é porque otimista, não é aquela pessoa que fica sonhando, não. É aquela pessoa que trabalha para realizar, né? Só que eu acho que hoje VLT ainda não está na nossa realidade, né? Eu acho que a gente já tentou um projeto como esse. Explica pro ouvinte o que é VLT, porque tem o Fred é doido, só falou. vamos falar, um trem, né? Ou seja, é sobre trilhos, é como se fosse o nosso metrô, gente, para ser mais simplificado. É um veículo sobre trilhos, né? Quando fala VLT, é um veículo sobre trilhos. E a gente já tentou um projeto como esse há um bom tempo atrás, aí 2014, 15, né? Já teve um projeto do VLT, só que hoje, né, nós temos alguns benefícios quando se fala da questão do BRT, que é o sobre rodas, né? Que você tem hoje, que já é utilizado. Então, acho que a questão tem que se pensar em tudo. E, mais uma vez, a gente tem que trazer soluções pensando em sustentabilidade, viabilidade do sistema, né? O custeio disso. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade, Fred, aqui em Goiânia, na região metropolitana, que é a questão do subsídio, né? O subsídio ao transporte público. Eu acho que a gente precisa cada dia mais reforçar sobre isso. Pra você ter ideia, e aí a pandemia, às vezes, trouxe muitos transtornos, né? Todo mundo sofreu com isso, mas acendeu uma luz para o transporte público. 6 cidades tinham subsídio antes da pandemia. Nós estamos hoje com mais de 250 cidades, municípios com subsídio no transporte público. Ou seja, as pessoas estão entendendo isso, né? O governo federal aportou 2,5 milhões para subsidiar a viagem do idoso, né? Goiânia recebeu esse recurso, 34 milhões para poder subsidiar o idoso. Então, as pessoas despertaram para o transporte público. Então, acho que isso reforça ainda mais a nossa missão, né? O desafio, mais uma vez, é grande. E não estou aqui, né, para poder falar que está tudo resolvido, está tudo pronto. Não, sei disso. Sei que a missão é grande, o desafio é maior ainda. Muita coisa. Mas nós estamos comprometidos em buscar essas soluções, né? Em buscar realmente resolver os problemas. Olha, deixa eu agradecer. Não, meu tempo acabou. Não, gente, sério, presidente, vou lhe fazer um convite aqui. Vamos voltar uma outra vez, porque tem gente, eu tô até com vergonha dos ouvintes, porque tanta gente perguntou, e é bom esse bate-bola, porque só não tá falando com o Fred Silveira, você tá falando com o ouvinte, direto com o ouvinte aqui. E já responde para ele. A gente recebeu aqui, gentilmente atendendo o nosso convite, o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, batendo um papo com a gente. Presidente, obrigado pela visita. Olha, Fred, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa oportunidade é fantástica, porque realmente é o que você falou, é falar diretamente para o ouvinte, falar para o usuário do transporte público, né? Eu agradeço a oportunidade, o seu espaço aqui, e olha, pode contar comigo, estou sempre à sua disposição, precisando a gente volta aqui. Eu sei que realmente é um assunto polêmico, que dá pergunta, e eu estou sempre à disposição para poder responder e atender vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, e agradecemos também você, ouvinte. Peço até perdão aos nossos ouvintes, foram tantas perguntas, a gente não conseguiu atender todo mundo, mas eu tenho certeza que numa outra oportunidade o Tarcísio vai voltar aqui, a gente vai abrir mais espaço para vocês, com mais tempo. Vou pedir para ele chegar às 6:30 da manhã, a gente fica até às 10 com vocês, tá bom? Você fica agora com o repórter Bandeirantes.